Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, começando o primeiro exame de qualificação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, de 2011. Nós temos a questão 28 que diz: a doença de von Willebrand, que atinge cerca de 3% da população mundial, tem causa hereditária de natureza autossômica dominante. O que isso quer dizer? Autossômico significa atinge homens e mulheres na mesma proporção, não tem a ver com os cromossomos sexuais X e Y. E dominante significa que se o cara tem um alelo, ele tem a doença. E aí ele diz: a doença se caracteriza pela diminuição ou disfunção de uma proteína chamada fator von Willebrand, o que provoca quadros de hemorragia. O esquema abaixo mostra o heredograma. O heredograma é essa árvore genealógicazinha que aparece muito genética, de uma família que registra alguns casos dessa doença. E temos aqui o quadrado é sempre masculino, então eu tenho esse homem, essa mulher, homem, mulher, mulher, mulher. E aqui, esse cara tem a doença. Como é que eu sei? Porque está escrito na legenda. Se não tivesse legenda, aquele que está pintado, tá? Quando aparece pintado, o quadradinho ou a bolinha significa que ele tem a doença. Então, esse cara tem também, essa mulher tem também. E aí ele diz: admita que os indivíduos 3 e 4 casem com pessoas que não apresentam a doença de von Willebrand. Então, esse cara casou com uma mulher. Sempre os casamentos vão ser heterossexuais para poder procriar, né? Para poder fazer a causa hereditária. Não adianta você adotar ou então arrumar um cachorro ou sei lá o que, porque para questão de genética isso não vai dar certo. Então ele quer saber a probabilidade percentual de que seus filhos apresentem a doença, respectivamente, significa primeiro desse casal, depois desse casal. Como que eu vou saber isso? Eu tenho que achar o genótipo de cada um. O que é o genótipo? É aquele negócio do azão-azinho lá. Se você for olhar no site, tem uma página sobre proporção fenotípica, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre genótipo e fenótipo. Genótipo é a sua combinação de alelos, vamos colocar assim de uma maneira mais simples. É o azão-azinho de cada um. E aí como é que eu vou saber? Tá? Primeiro, lembra que a doença é dominante. Dominante significa se eu tenho o alelo dominante, eu tenho a doença. Vamos chamar de azão a doença e o azinho sem doença. A princípio, esse cara tem o azão? Tem, porque tem a doença. Essa aqui tem? Não tem. Então, ela precisa de 2 azinhos. Ai, por que você não marcou o outro aqui? Porque eu ainda não sei se ele é azão-azão ou azão-azinho. Veja bem, azão tem a doença, certo? Se tem um azão, tem doença. E azão-azinho também tem doença. Olhando para o indivíduo, tem como saber se ele é azão-azão ou azão-azinho? Não tem. Então não adianta eu olhar para ele para saber se ele é azão ou azão-azinho. Então eu vou deixar azão, traço embaixo. Ele é azão alguma coisa. Ainda não sei o que é, mas já vamos descobrir. E aí eu vejo os filhos. Esse aqui, ele vai receber o azinho da mãe, tá? A mãe só tem azinho para dar, então ela só pode dar o azinho. Então ela vai dar um azinho para cá. Esse cara, então, tem um azinho. Mas ele tem a doença, o que significa que ele tem também um azão, que ele recebeu do pai. Então o pai doou esse azão, e aí agora eu tenho azão-azinho. Muito bom, agora eu já tenho o genótipo do indivíduo 3. Indivíduo 4, vou marcar aqui de roxo, só para diferenciar os indivíduos. Eu sei que ela não tem a doença. Se ela não tem a doença, olha, um azinho ela recebeu da mãe, porque a mãe só tem azinho para dar. E o outro azinho? Porque se ela não tem a doença, ela só pode ser azinho-azinho. Se ela não tem a doença, ela teve que receber outro azinho. E de onde vem o outro azinho? Do pai. Opa, achei, descobri. O pai é heterozigoto, ele é azão-azinho. Tranquilo, tranquilo. Precisa saber dos outros? Não precisa. Não precisa. Tem como saber? Tem. Se ela não tem a doença, ela só pode ser azinho-azinho. E esse aqui só recebeu o azinho.
da mãe e aqui um azão do pai. Precisava saber? Não precisava, mas a gente faz só porque a gente é simplesmente muito bom nisso. E aí, nós temos aqui as pessoas com que o 3 e o 4 casaram não apresentam a doença, ou seja, eles são todos azinho, azinho. Tá, esse aqui também é azinho, azinho, não vou escrever porque não cabe, mas eles são aqui em cima, azinho, azinho. Maravilha? Maravilha. E agora é só fazer o cruzamento para ver a probabilidade de os filhos apresentarem a doença. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é a chance de ele ter um azão no meio da história. Sem fazer conta, só de raiva, só de raiva. Você vê como essa questão é fácil de matar. Ela não tem azão. Ele também não tem azão. Qual é a chance de o filho deles ter um azão? Aparecer do nada um azão. Nessa questão, a gente nunca assume que surge uma mutação, porque senão a conta fica absurda. Até porque a probabilidade de uma mutação é muito pequena, desprezível. Então, não tem azão. Não tem azão, o filho não vai ter azão. Qual é a única que diz que não tem chance de ter azão? Letra A. Pronto. Simples. Simples, simples, simples. Se você já tiver mais avançado nesse negócio de genética, já tiver com aquela malemolência de bater o olho no heredograma e saber várias coisas antes de fazer toda essa análise aqui, você já poderia chegar na resposta sem precisar deduzir genótipo de ninguém aqui. Só batendo o olho você já saberia. Mas se você não chegou lá ainda, vamos calcular aqui esse casal só para a gente ver como é que funciona a história. Eu tenho esse cara, ele é azão, azinho, e essa esposa dele é azinho, azinho. A gente faz o nosso amigo quadrado de Punnett. E como que é o quadrado de Punnett? Eu faço aquela coisinha aqui, tá? Agora eu tenho um dos pais aqui em cima e o outro aqui do lado. Então vou colocar a moça aqui, azinho, azinho, e o cara aqui, azão, azinho, ok? E agora eu só preencho. Aqui vai ter um azão e um azinho. Então vai ficar azão, azinho. Aqui vai receber esse azão e aqui vai receber o azinho. Aqui embaixo recebe o azinho do pai e o azinho da mãe. Azinho do pai, azinho da mãe. Ó, aqui tá a mesma coisa, vou preenchendo o quadradinho. Então eu tenho dois indivíduos que são duas chances das 4 probabilidades totais, das 4 possibilidades totais. Duas são azão, azinho. Duas têm a doença e as outras duas não têm, tá? 2 dividido por 4 é igual a meio, que é igual a 0,5. Percentual é 50%. Na dúvida, eu não sei como é que eu transformo, multiplica por 100, tá? Deu 50%, justamente o que a gente esperava encontrar aqui. Resposta, então, letra A de A, moleque. A gente tá sabendo tudo de genética aqui. Tá? Tranquilo, tranquilo, nada do outro mundo. Ok? Se você quer saber mais sobre esse negócio de genótipo, fenótipo, calcular probabilidades, dá uma olhada lá no site, tem mais material sobre isso. Dá uma olhada no canal, tem outros vídeos de genética para você dar aquela reforçada. E é isso aí. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Amanhã tem mais exercício. Até a próxima!